Guilherme. Nesse trabalho nós vamos falar um pouco sobre acidentes causados por animais peçonhentos, que podem causar envenenamentos de efeitos locais e sistêmicos que dependem do tipo de toxina presente em cada grupo. A rapidez na intervenção desses casos é crucial para evitar danos maiores e até mesmo óbito. Alguns desses animais peçonhentos de importância médica no Brasil são alguns tipos de serpentes, insetos, aranhas e escorpiões, que podem causar diferentes tipos de envenenamento. E agora eu vou falar um pouco sobre acidentes causados por lagartas do gênero Lonomia. Geralmente no Brasil, acidentes com lagartas eles geralmente não têm maiores repercussões, apenas repercussões no local de contato das cerdas da lagarta com a pele. No entanto, lagartas do gênero Lonomia eles podem trazer um quadro sistêmico que podem levar a complicações maiores e até mesmo óbito por conta do sangramento. Esses acidentes geralmente acontecem na região sul e em alguns casos isolados na Amazônia. E são registrados cerca de 400 casos anualmente no Brasil de ataques de lagartas desse gênero. Alguns sinais e sintomas de acidente com essa lagarta são dor e queimação de início imediato do contato, que rapidamente se espalha pelo membro afetado. Edema e eritrema na pele e algumas manifestações inespecíficas, como cefaleia, mal-estar, náuseas e dor abdominal, muitas vezes associada ao sangramento existente. E também podem trazer algumas manifestações hemorrágicas, como gengivorragia, equimoses e algumas outras de maior gravidade, como hematúria, hemoptise e hemorragia intracraniana. O tratamento para ataques dessas lagartas é utilizado o soro antilonômico, que está indicado para pacientes com ou sem sangramento. No entanto, em atendimento pré-hospitalar, recomenda-se lavar a região com água fria, realizar compressas frias no local e tentar elevar o membro acometido. E, geralmente, é recomendado que se leve a lagarta para identificação do soro que você deve tomar por conta do ataque. No país em que vivemos, é sempre importante lembrar que nós temos uma grande diversidade de fauna. Temos animais de todos os tipos e temos, consequentemente, um grande leque de animais que podem causar acidentes ofídicos, que são acidentes causados quando há o contato de substâncias tóxicas do organismo de um animal para o ser humano. O que acontece é que muitas das vezes esses animais que estão em seu habitat natural sofrem bastante com a degradação ambiental. E esse fator é preponderante para esses animais irem para a zona urbana. E quando o animal vai para a zona urbana, é um local onde ele não conhece, e consequentemente tem seres humanos ali, leigos, nem todos têm o conhecimento biológico para saber lidar com esses animais silvestres, e há acidentes, né? Picadas, mordidas desses animais que passam essa substância tóxica deles para os seres humanos. Essa substância ela tem o intuito de proteger o animal. Quando ele está se sentindo ameaçado, ele ataca, né, para se defender. E dentro desse leque de possibilidades, a cobra se destaca, principalmente a jararaca, jaracuçu, surucucu e a cascavel. São as que mais causam esses acidentes ofídicos na nossa sociedade. Beleza, depois que tem um acidente, é importantíssimo a gente ter em mente quais são os primeiros socorros, o que nós deveríamos fazer para que não tenha uma consequência maior com aquela pessoa, com o leigo, né, que sofreu esse acidente. Primeiramente, você tem que lavar o local da picada para não ter nenhuma infecção, lavar com água e sabão, deixar sempre a pessoa, o acidentado, em repouso, em não mexer no paciente, não realizar torquinete. Se houver edema, é importante manter o membro elevado, né, para que o edema se desfaça, que o líquido se espalhe daquela região, e chamar os primeiros socorros, chamar pessoas especializadas, no caso a SAMU, para tratar esse paciente. Só que, como eu disse, a nossa diversidade é imensa, então existem animais que causam acidentes, mas que não têm veneno. São casos de acidentes causados por serpentes não peçonhentas, ou seja, serpentes que não passam esse veneno ou que não têm esse veneno. O caso mais conhecido, eu acredito que seja da sucuri, né? Sucuri junto com a piton são as duas cobras maiores do planeta, e esse grande peso que ela tem, essa grande envergadura que ela tem, faz com que ela possa adquirir a sua presa de modo que não precise injetar nenhum veneno. O que acontece é que ela enrola numa capivara,
enfim, no animal que ela vai se alimentar, quebra os ossos e engole, né? Não tem mecanismo de digestão mecânica, né? Não tem dente. Então, esses são os principais, esse é o principal acidente que pode acontecer com os humanos. Ela vive em rios, né? Então pode acontecer de ela atacar um humano para se alimentar. Só que é muito raro, né? Geralmente ela fica mais escondida, não fica muito em rios que as pessoas banham, né? Então ela pode atacar mais pescadores. E é isso. Bom, agora vamos para mais um animal peçonhento que pode causar acidentes bastante graves. E esse animal é o escorpião. Os acidentes com escorpião vêm crescendo no Brasil, à medida que as cidades estão cada vez mais se desenvolvendo. Esses animais, e assim como outros animais peçonhentos do qual estamos falando, vem crescendo cada vez mais o número de acidentes. E no caso dos escorpiões, eles costumam aparecer bastante nessa região tropical e subtropical, né? E costumam mais aparecer em épocas quentes e úmidas, como por exemplo dos meses de dezembro a março. E as espécies que mais causam acidentes no país são os escorpiões do gênero Tytius, que são o escorpião amarelo, o escorpião marrom e o escorpião amarelo do Nordeste. Os ataques de escorpião são bastante preocupantes porque afetam o sistema motor do seu organismo, podendo causar também sintomas de vermelhidão, inchaço, dores, náuseas, vômitos e até mesmo convulsões e insuficiências cardíacas em casos mais graves. Caso você tenha sofrido um ataque de escorpião, né, uma picada de escorpião, você urgentemente precisa ir para um hospital para tomar o soro, né, o antiveneno. Porém, o antiveneno ele só será receitado em casos mais graves e moderados. E é imprescindível também que no momento da picada você lave com água corrente e sabão o local que foi picado. Os acidentes com escorpião afetam mais a população das crianças, idosos, pessoas que ficam mais em casa, né? E trabalhadores da construção civil. Bom, melhor do que remediar após você sofrer um ataque de escorpião é você saber como evitar um ataque de escorpião para que você nunca sofra. Bom, para evitar ataques de escorpião é recomendado que você use telas de proteção em ralos e saídas de esgoto, porque os escorpiões de cidades se alimentam principalmente de baratas, então é fundamental também manter um ambiente limpo e longe dessas baratas, desses insetos. Também é fundamental que você não pegue em buracos, embaixo daqueles tijolos, não pegue em galhos secos, e em outros locais que aparentam ser uma casa boa para o escorpião, que sejam quentes e úmidos. O Ministério da Saúde não recomenda o uso de pesticidas para livrar desse animal, porque a eficácia não é ainda comprovada. E fundamental também preservar, né, o meio ambiente e seus inimigos naturais, como por exemplo corujas e até lagartos e sapos. No Brasil, os acidentes relacionados a aracnídeos estão associados principalmente a 3 espécies, sendo que a primeira é da aranha da viúva negra, que é da espécie dos Lactrodectus. E a mesma não é considerada agressiva, sendo que ela possui hábitos noturnos, onde a fêmea ela pode ter um tamanho de até 2 centímetros e os machos um tamanho que varia de 3 a 4 centímetros. E a mesma pode ser encontrado em locais urbanos, próximos à residência ou dentro delas, como, por exemplo, terrenos ao redor, né, porões, também dentro de objetos, né, como, por exemplo, mesas, cadeiras, vasos, entre outros. A segunda espécie é relacionada à aranha marrom, que pertence aos Loxosceles. E também ela não é uma espécie agressiva, ela possui hábitos noturnos e o tamanho dela pode variar entre 1 até 3 centímetros. Sendo que a picada dessa espécie ela ocorre quando a mesma se encontra em situação de perigo, onde o seu corpo é comprimido e ela pica o indivíduo como forma de defesa. Sendo que ela também pode ser encontrada dentro da residência, próximo dela, principalmente em porões, garagens. Ela se esconde também dentro de rodapés, dentro de roupas, sapatos, vasos, entre outros.
E a terceira espécie, que é considerada a mais agressiva, é da aranha armadeira ou da aranha macaca, sendo que ela é da espécie das fonêutrias. E a mesma também possui hábitos noturnos e ela pode se esconder, ser encontrada em locais na residência também, como vasos, garagens, porões, locais também que tem muitas folhas, arbustos, como por exemplo, geralmente nas bicas de algumas residências, quando tem o acúmulo de sujeira, acúmulo de algumas folhas, ela também pode ser encontrada nesses locais. E por ser uma aranha agressiva, ela tem características diferentes das demais, pois quando ela se sente ameaçada, ela levanta as suas patas dianteiras como forma de intimidar o predador, e ela também pode realizar saltos de até 40 centímetros. Quanto aos cuidados que devemos ter para evitar acidentes com os aracnídeos, o principal, pode-se dizer, é em relação a manter uma boa higienização e uma boa limpeza, tanto da sua residência quanto do seu entorno, principalmente se for um local que tenha próximo a terrenos baldios, e também evitar manter locais muito escuros dentro da casa sujo, fazendo a limpeza desses locais, como por exemplo as bicas que podem acumular sujeira. Se tiver um terreno baldio, está sempre fazendo a manutenção, a limpeza desse terreno, e quando for fazer também a limpeza, está devidamente protegido, utilizando roupas de manga comprida, calça, bota, porque esses locais podem ter algum desses animais, ou outros também. E fazendo essa limpeza, não só evita com que essas aranhas possam ser encontradas, possam se procriar nesses locais, como também evita que algumas espécies de insetos que as mesmas se alimentam também acabam se alojando nesse local. Além disso, é importante fazer a manutenção de outros animais que são predadores dessas aranhas, como por exemplo as corujas, alguns tipos de sapo também, alguns tipos de lagartos, lagartixas também são responsáveis por fazer a manutenção para evitar com que tenha um grande acúmulo desses animais próximos à nossa residência. Além disso, também, alguns cuidados que devem ter é evitar, principalmente crianças, de ficarem brincando próximos a terrenos baldios, a regiões de construção, às vezes, tem um acúmulo de entulho próximo a essas construções, então é importante ter um cuidado, pois pode ter alguma dessas espécies, e também estar sempre verificando roupas, roupa de cama, cortina, sapatos, antes de usar esses utensílios, está sempre fazendo uma limpeza ou verificando antes o sapato, né, principalmente batendo o sapato, para ver se não tem algum desses animais dentro, para evitar acidentes. Quanto aos sintomas causados por esses animais, não são muito graves, geralmente, assim, os sintomas que podem vir a ter. São raros os casos que podem ter casos mais graves e levar à morte. Mas, no geral, a pessoa indo logo ao atendimento em uma unidade de saúde para tomar as devidas providências, o problema é sanado. Sendo que quando a picada é causada pela aranha armadeira, os principais sintomas são de dor imediata, logo após a picada, com poucos sinais visíveis no local, ou seja, fica mais a questão da dor. E raramente pode ocorrer náusea, vômito e diminuição da pressão sanguínea. Quando for uma picada relacionada à aranha marrom, a picada é pouco dolorosa e também pode ocorrer um endurecimento de uma lesão no local e pode vir a surgir, depois de várias horas, a questão de uma ferida com necrose de difícil cicatrização. E já quando a picada for relacionada à viúva negra, os principais sintomas é a questão da dor na região da picada. Não é uma dor tão forte como a da aranha armadeira, mas é uma dor que a pessoa sente na hora e é importante que ela vá com urgência próxima à unidade da saúde.
pois outros sintomas que podem causar é suor, além de ter um aumento nas batidas cardíacas e alteração na pressão. É importante também a gente abrir um parêntese para outra espécie, que não é relacionada tanto à sua picada, mas que é bastante famosa no Brasil, que é a questão das aranhas caranguejeiras, devido ao seu tamanho, que é muito maior em relação a essas 3 espécies. Só que a mesma está associada mais à questão dos pelos em volta do seu corpo, que são os principais responsáveis por causar algum tipo de acidente. Mas a mesma não entra nessa classificação, pois os acidentes relacionados à aranha caranguejeira são muito baixos em relação a essas 3. Porém, fica o alerta em relação a quando vê uma aranha caranguejeira, de evitar ter um contato direto com a mesma, pois os pelos próximos ao corpo dela, eles podem causar algum tipo de desconforto nos olhos, podendo causar até cegueira em casos mais graves. Porém, não são muito altos os casos de acidentes com esse tipo de aranha. E agora, quando relacionado, se por acaso a pessoa for picada por um desses tipos de aranha, o que fazer? É importante lavar o local da picada, usar uma compressa morna, pois pode ajudar no alívio da dor, e levar o mais rápido possível, né, a pessoa que foi picada a uma unidade de saúde, e também levar ao local da mordida, até se deslocar ao local da saúde, para evitar com que cause danos maiores à pessoa. E quanto ao que não fazer, é importante que não se faça o uso de torniquete ou de garrote no local da picada, evitar com que se faça furos, cortes, queimadura, tenta espremer o veneno, né, que entrou na região do corpo, e também evitar o uso de ingerir bebidas alcoólicas, querosene, fumo, ou de colocar pó de café, terra ou folhas próximos ao local da picada, pois isso pode causar algum tipo de infecção no futuro. Sendo que quando a pessoa chega à unidade de saúde, após o exame, o médico geralmente pede um exame de sangue e também imagens do coração, com eletrocardiograma, que serve como forma de precaução para ver se o veneno não causou alguma complicação ainda maior. Mas geralmente, após chegar à unidade da saúde, o médico geralmente receita um antídoto para o veneno e a pessoa acaba sendo curada. Então, geralmente são só esses cuidados que tem que ter para evitar com que se tenha maiores complicações se passar muito tempo após a pessoa ser picada por dessas aranhas.